Bom, gente, boa noite. Eu vou começar aqui a passar o conteúdo da nossa aula. Vou compartilhar a tela aqui de uma forma diferente. Pronto. Então, olha só, semana passada nós conversamos sobre sindicato, terminamos o assunto dos sindicatos. E hoje nós vamos começar um outro assunto que é o recibo de pagamento, também chamado de holerite. O que é isso? Vamos entender um pouquinho melhor qual é a função, qual é a finalidade disso. Então, o holerite, ou recibo de pagamento, boa noite, Laura. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é recibo de pagamento, tá? Também conhecido popularmente como olerite. Então, o que é isso? Você sabe o que é olerite? Não, eu não sei. Então, o olerite ele é um documento, tá? Ele precisa ser guardado, ele tem importância não só para o trabalhador, como importância jurídica, e ele contém todos os dados de recebimentos e descontos daquele funcionário específico dentro de um determinado espaço de tempo, dentro de um determinado período de tempo, que normalmente é um mês, certo? Então, ele é um documento que a empresa elabora e emite, que serve como comprovante de pagamento do salário. Então, ele é entregue para o trabalhador vai assinar, nós vamos analisar o que é que tem que ter no Olerite já já, e ele confere primeiro, de preferência, o que ele recebeu, e aí ele assina. O Olerite ele foi inventado por um cara chamado, olha só, o Olerite foi inventado por um cara chamado Hermann Olerite. Tá? Então, o nome Olerite vem do sobrenome dele, que ele criou um negócio chamado máquina Olerite, que fazia o quê? Ela computava informações. Era quase o bisavô do computador. Tá? Então você colocava lá um cartão com furos que o trabalhador tinha dos dias que ele foi trabalhar. Cada dia que ele trabalhava era um furo. E aí a máquina lia e calculava o pagamento de cada funcionário. Esse cara, o Hermann Olerite, que criou a máquina Olerite, que imprimia o Olerite, né, que adorava o sobrenome dele, ele era um cara muito inteligente. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, gente. Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Tudo bom. Eu tô trabalhando de casa, né? Caso de suspeita de Covid na família, mas estamos trabalhando. Ai, Então vamos lá. O Herman, só para mostrar como que ele era um cara muito inteligente, ele foi um dos fundadores de uma empresa chamada IBM. A IBM é uma das maiores companhias de computadores do mundo, certo? Ah, Marcelo, mas por que a gente só ouve falar do Windows, né, da Apple? Porque a IBM ela não faz computadores para casa normalmente, ela faz computadores para empresas e indústrias, é negócio grande, tá? Então, o Herman Olerite era um cara muito inteligente. Então, agora vamos dar uma analisada no Olerite para a gente ver o que é que tem que ter nele. Ana Paula, acredito que eu já está familiarizada com o Olerite, né, Ana Paula? sim, já. Então,
O que ele Faz tem? tempo. No topo aqui, do lado, né, esquerdo da tela, eu tenho os dados da empresa. Então, nome da empresa, CNPJ, tudo certinho. Depois, ainda aqui no topo, eu tenho a referência de pagamento. E lembrando, gente, salário, o mês que eu recebo, a referência dele é sempre o mês anterior. Então, no caso aqui, janeiro, o mês que essa pessoa está recebendo esse olerite é fevereiro. Até aqui tranquilo, né? Logo abaixo aqui, temos os dados do trabalhador. Nome, o código dele dentro da empresa, de contrato, o CBO, o cargo dele. Vocês sabem o que é CBO, gente? Eu não sei, não. Tá? CBO é Código Hum. Brasileiro de Ocupações. Então é uma lista que tem todos os empregos que são regulamentados por lei no Brasil, ou seja, todos aqueles que você pode registrar alguém para trabalhar neles. Depois aqui, vou pular, vou para a parte de baixo primeiro. Vamos lá. Salário base é o salário que está na sua carteira de trabalho. Então, essa pessoa, salário base 2.500, significa que o registro dela na carteira é 2.500. E salário de contribuição do INSS e de contribuição para o FGTS? Como que eu calculo? Alguém sabe? Ana Paula, que já está acostumada com o olerite, sabe como calcula? Ai, professor, não lembro mais. Faz tanto tempo que eu não trabalho com olerite. É o seu salário base mais os seus benefícios todos. Então, se você tem naquele mês, se você teve hora extra, entra. Se você faz adicional noturno, insalubridade, periculosidade, tudo isso entra nesse cálculo aqui, tá? E aí, a partir do valor que eu tenho aqui, que eu vou calcular quem? O valor do meu FGTS no mês. O FGTS no mês ele é calculado base de cálculo do FGTS vezes 8%. Tá? Aí temos um outro cara aqui, gente, que se vocês olharem na apostila, tem essa matéria. Eu optei por pular ela por enquanto, para a gente voltar com calma nela presencialmente, porque ela tem umas contas muito loucas para a gente aprender. Que é o quê? É a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. E que é isso? Vamos lá. O imposto de renda retido na fonte é um desconto que você sofre já no momento do seu pagamento para abater do que você vai pagar de imposto de renda depois. Então, só para a gente entender mais ou menos, no futuro a gente volta nessa matéria. Ela é o seu salário base mais benefícios. Só que eu vou colocar entre parênteses isso aqui. Vou abrir outro parênteses, ó. Menos a contribuição do INSS.
E o resultado dessa conta é que eu jogo e faço vezes o valor da tabela, tá? Gente, ninguém precisa se preocupar ainda todos esses detalhes dessa conta, porque nós vamos ver depois. Tem caso, se você tem que analisar se você tem dependente ou não, tem um monte de detalhes, tá? Nós vamos ver mais para frente. Mas é só para a gente entender aqui essa diferença. Por que aqui é 2.225 e não 2.500? Por que é 2.225? Porque é 2.500 menos o INSS da pessoa, que era 225, 275, sobrou então 2.225. É a faixa 2, quer dizer que eu vou calcular 2.225 vezes 7,5%. Vamos ver quando dá isso. Ah, Marcelo, tá ali. Não, tem diferença. Esses valores aqui não estão batendo. Então dá R$ 166,87 que vai descontar dessa pessoa ainda. Beleza. Ok. Temos agora o miolo aqui do Olerite. E no miolo nós temos a seguinte situação. Um código, e aí esse código é interno da empresa, tá, gente? Exceto empresas que trabalham com sistemas prontos, que é a grande maioria hoje. Por quê? Porque o sistema pronto já vem com esses códigos prontos, então eu não consigo ficar mexendo demais, tá? Galaxy J7 Metal, quem é você? Eu entrei pelo celular agora. Ah, quem é a Ana Paula? Não é a Laura. A Laura. Eu entrei pelo celular, tava no computador. Ah, tá, entendi. Eu tava olhando falando, ué, mas quem é Galaxy J7? Esqueci de trocar o nome, desculpa. Não fica tranquila. Tá? Então, o que tem no miolo aqui, ó? Tem o código, esse código é interno. E aí eu tenho a descrição do código. Então, 101 é um código que está indicando salário. E aí, na frente aqui dele, ó, vamos passar uma linha aqui. Eu coloco qual é a referência dele. O salário é calculado por dia de trabalho, né, gente? Ah, Marcelo, é por mês? Não, é por dia, porque se você faltar um dia, desconta, né? Não é se você faltar um mês que desconta, se você faltar um dia. Então, a referência é dias. O INSS, a referência é porcentagem. O imposto de renda, porcentagem. E aí eu separo o que é vencimento. Então, vencimento são as entradas e desconto são as saídas de dinheiro. Então, no caso do nosso amigo aqui, o Lauro, ele só tem um vencimento, que é só o salário. Mas ele tem 2 descontos. O que eu faço? Eu somo isso aqui, somo todas as entradas, coloco aqui embaixo. Somo todas as saídas, coloco aqui embaixo. Faço o quê? Entradas menos saídas. E aí eu lanço quanto a pessoa vai receber de verdade. Então, olha só. O Lauro ia ganhar bruto 3.300. Líquido, ele recebeu 2.689,50. É um belo de um desconto, hein, gente? R$ 610 a menos. E aí, o que acontece? Se a pessoa não se organizou financeiramente, ela dança, tá? Nós vamos aprender isso quando a gente vai ver no caderno financeiro, que tem uma parte sobre finanças pessoais. Então, gente, alguma pergunta sobre o Olerite? Professor, imposto de renda desconta todo mês? O retido na fonte
Teoricamente, sim. Mas aí vai depender muito. Tem empresa que desconta só o do 13º salário, tem empresa que desconta só quando excede um determinado valor. Mas, teoricamente, se é passível de pagamento de imposto de renda, não sei se você sabe, tem um limite, né? Abaixo daquilo você não paga, acima você paga. Teoricamente, atingiu esse limite, tem que descontar já. Mas não é obrigatório, aí que Entendi. tá. Sim. Tá? A ideia do imposto de renda retido na fonte é para facilitar a vida do trabalhador, na verdade. Então, a empresa não é obrigada a fazer. Tá? É uma coisa assim, facilita a nossa vida. Por quê? Porque o que é mais fácil? Só para a gente calcular só por cima, tá? Depois a gente vai ter essa aula mais para frente. Deixa eu só dar um print e salvar isso aqui. O que é mais fácil? Vamos pegar aqui uma pessoa que ganhe R$ 2.100. Ela vai ter pelo menos 13 salários durante o ano, certo? Porque são 13 salários. Então, 2.100 vezes 13, essa pessoa ganhou no ano R$ 27.300. Eu não vou nem calcular em cima das férias, que eu teria que calcular também. Vamos fazer 27.300 vezes 7,5%. Essa pessoa teria que pagar numa paulada só para o governo R$ 1.365. Tá? Eu não sei vocês. Depois a gente vai ver que não é, tá, gente? Tem os descontos, INSS, estou fazendo por cima, só para mostrar a paulada. O que é mais fácil, será? Eu ter que pagar isso de uma vez pro governo ou já ir descontando do meu salário e pagando um pouquinho por mês? Já vai descontando, né? Que aí não esquece. E nem pesa tanto, né? Então, assim, a ideia é para facilitar a nossa vida como trabalhadores. E eu acho válido, gente. Já que o imposto de renda é caro e no Brasil ele é caro, não vamos mentir, não vamos fazer de conta que não é. Tem que acabar. Não, gente, não pode acabar, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Não tem país civilizado sem imposto. Senão você não tem polícia, você não tem saúde pública, você não tem justiça, você não tem educação pública, você não tem nada se você não tiver imposto. Então, não tem isso de não tem que ter imposto. Tem que reformar. Isso tem. Por último, gente, peguei o Olerite. Tem que fazer o quê? Verificar ele, se está tudo em ordem. Colocar a data. Qual data? A data do pagamento. E assinar. Marcelo, mas é lógico que eu vou colocar a data do pagamento. Eu vou pegar o Olerite no dia que eu recebo. Gente, pode acontecer imprevistos. Vamos imaginar, por exemplo, que o seu Olerite chegou num dia que você precisava sair mais cedo e ele chegou no final da tarde. Você não pegou ele. Ué, qual que é o problema? Você não vai assinar no outro dia? Você vai assinar no outro dia e vai colocar a data do dia anterior. Olha, a minha coordenadora, ela fica louca que eu faço essas coisas na hora que ela entra. Ela sabe disso. Outro dia foi data de pagamento e foi um dia que eu não estava na escola. Eu fui assinar no outro dia o Olerite. Né? Você não vai sair da sua casa, de repente, para só ir lá assinar se você vai ter que ir no dia seguinte. Não tem motivo para isso. Tá? Então, por isso que eu falei que tem ficar atento só com essa questão da data, para colocar a data certa, ok? Mais alguma pergunta sobre o Olerite, Ana Paula, Laura? Não, tudo certo. Então tá bom.
Olha só, não vai dar tempo da gente falar muita coisa, mas eu quero fazer um breve introdutório aqui de um assunto que todo brasileiro gosta. Não só gosta, como a primeira lei trabalhista nossa foi lei de férias, hein, gente? 20 anos antes da CLT. Primeira coisa que nós falamos, vamos criar foi férias. De tanto que a gente gosta. Tá? Então, gente, férias é um período de descanso. Só que por que existe esse período de descanso? Só porque o patrão olhou lá e falou assim: ah, eu gosto da Laura, eu gosto da Ana Paula, eu vou dar férias para elas. Será que foi isso o motivo? Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte: nós temos um estudo científico que fala o seguinte: depois de um determinado período consecutivo de trabalho, nosso rendimento começa a cair. Então a gente não consegue mais trabalhar no mesmo ritmo. A gente não consegue mais entregar o mesmo resultado. E aí, o rendimento começa a cair. O que é que nós temos que fazer? Precisamos de um período de descanso. Mas esse período de descanso, a gente não é dormir um dia, porque o dormir só, ele recupera a gente fisicamente. O cansaço físico, você recupera ele de um dia para o outro. O problema é o chamado cansaço mental. O cansaço mental, ele leva tempo para ser eliminado. Não é de um dia para o outro. Quem aqui já fez aquelas coisas de do tipo assim, você vai na cozinha, abre a porta da geladeira e fica parado pensando que você não sabe o que você está fazendo ali. Ah, eu Direto. de madrugada. Ah, mas de madrugada é pra estar dormindo, né, Laura? Não, de madrugada é melhor hora pra comer. Ninguém vê. Ah, olha só, está gravado, hein? Então, Olha só assim pra gente explicar. Gente, e isso é verdade. Eu costumo contar pra todo mundo. Uma vez eu tava tão cansado, mas tão cansado. Eu tava de carro, eu parei no semáforo, na Andaló. Semáforo parado, e eu parei. Eu peguei o controle do portão do prédio e apertei pra abrir o semáforo. Não faz sentido, né? Qualquer pessoa normal sabe que isso não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer, mas na hora pareceu normal pra mim. Então isso é cansaço mental. Faz tempo já, tá, gente? Faz muitos anos. Isso foi na época que eu nunca tinha tirado férias. Porque eu era autônomo e eu só fui tirar férias quando eu entrei no Sebrae. Tá? Então, dos 18 até os 32 anos eu nunca tirei férias. Então, é isso. Gente, na semana que vem, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão das férias. Então, nós vamos continuar a partir daqui, ó. E aí nós vamos tentar entender um pouquinho como funciona. O que eu tenho direito, né? Quanto que eu ganho quando eu saio de férias? É remunerado ou não é remunerado? Né? Porque tem gente que fala, não é porque a hora que eu volto eu não ganho nada. Então, o que é remunerado? O que eu posso gastar desse dinheiro à toa? E o que eu tenho que guardar? O que eu posso vender das minhas férias? A gente pode vender férias. E o que eu posso dividir? Como que eu posso parcelar a retirada, a saída de férias? O gozo das férias, ok? Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Agora vocês ficam com a aula da Luana? Acho que sim. Acho que sim. Eu também não sei qual que é a aula normal de vocês depois da minha. Geralmente a segunda aula é dela. Então deve ser a dela. Tá bom? Muito Tá bom, boa obrigado, gente, semana. pela participação de vocês. Deixa eu só tirar um print aqui, salvar essa tela. E tirar um print aqui. Muito obrigado. Até semana que vem, gente. Até. até. Tchau.